que eu coloquei ele tão ali no top 3, né, Bruno? O Sainz tinha um carro, foi o quarto melhor carro da temporada, claramente, né? Mas o Sainz, ele conseguiu levar esse carro da McLaren mais para frente do que eu acho que até a própria McLaren esperava. Lembrando que, de novo, os dois tiveram muitos problemas e até operacionais por causa da McLaren. Então, acho que teve 2 corridas que eles tiveram problema com porca que não foi presa da forma correta. A McLaren parece se atrapalhar um pouco em questão de estratégia às vezes. Como a gente falou, o Norris também perdeu pontos por problemas mecânicos e tudo mais. Só que o Sainz é a mesma... Talvez ele tenha tido algumas aulas com o Sérgio Pérez, né? Os dois falam espanhol, então dá para... O tete-a-tete não tem tanto problema. Ele é muito piloto no estilo do Sérgio Pérez. Ele sabe ler a corrida, ele deve ter aprendido isso com o Alonso, né? O Alonso é um piloto mais agressivo, né, do que o Sainz, mas algo que a gente sempre falou do Alonso. O cara sabe ler o que está acontecendo na corrida de uma forma inacreditável. E o Sainz cresceu muito em 2019. Ele foi um piloto que em 2018 na Renault não mostrou grandes coisas. Na Toro Rosso, se parar para pensar quem estava ao lado do Verstappen, pode-se pensar nisso. Mas o que eu achei mais incrível dessas coisas que as histórias da Fórmula 1 vão escrevendo, que você às vezes não acredita, é que o Sainz saiu da Renault chutado para a chegada do Daniel Ricciardo, foi para a McLaren, um time problemático na época. Você lembra que em 2018, Bruno, teve aquela coisa lá do chocolate? Você lembra disso? Lembro. Uma equipe que estava tendo polêmica com casos de que, se você tiver um desempenho melhor, eu vou te dar um chocolate a mais. Uma maluquice danada. O Sainz estava chegando nesse time, então a tendência era de que o Sainz iria sumir, né, nessa temporada. E não, ele apareceu, ele subiu, ele evoluiu, e ele é um piloto novo ainda, né? Então, dependendo de como a McLaren evolua nos próximos anos, a tendência é que o Sainz cresça mais sem continuar nessa curvatura. Para mim, ele foi o terceiro melhor piloto do ano, Brunão. Não, pois é, acho que a sua leitura sobre a temporada do Sainz foi perfeita, acho que é mais ou menos por aí. Um piloto que conseguiu aproveitar oportunidades à la Sérgio Pérez, né? Acho que é mais ou menos por aí, resume bem a temporada. O que eu só acrescento é como que a carreira de um piloto pode dar umas reviravoltas também, dependendo do ambiente no qual ele está inserido, né? Porque você falou muito bem, né? Como que a McLaren até o ano passado estava uma total bagunça, né? Com problemas técnicos, né? Com falta de direcionamento para desenvolvimento do carro. O carro de 2018 foi um dos piores que a McLaren já fez, com problemas muito sérios, né, muito claros. E eu acho que o Sainz, ele entrou na McLaren, ele conseguiu encontrar o ambiente necessário para dar esse salto de qualidade na carreira dele, porque a própria McLaren também se reinventou. A McLaren, até falava lá no Projeto Motor nos últimos anos, como que a McLaren ela deixou de ser uma equipe de ponta e ela demorou para se dar conta disso, né? Porque em 2014 ela ainda tinha o motor Mercedes e estava lá tentando marcar um pódio ou outro, né? Marcou só um pódio no começo da temporada, mas começava 2015 pensando em lutar pelo título. Tinha uma dupla de pilotos fantástica, né? Alonso e Jenson Button. Fantástico, mas o carro não estava dando conta, né? Aí, seja por problemas Honda, seja por problemas da McLaren, né? A gente sabe hoje em dia que não é apenas uma culpada, né? Foi realmente uma junção de fatores ali que fez com que o projeto não andasse, mas era sempre 2015 pensando em título, 2016 vai ser diferente, 2017 vai ser diferente, 2018 agora a gente está com o motor Renault, vai ser diferente, a gente vai andar muito bem, e as coisas não andavam, então a equipe sempre se frustrava, isso colocava um clima muito ruim, muito pesado lá dentro, a equipe sempre estava lá para baixo, e agora para 2019 ela se ligou, né? Ela virou a chavinha e entendeu que para voltar a ser uma equipe de ponta, ela precisa evoluir, né? Ela precisa botar muita coisa em ordem ainda lá dentro, e a dupla é condizente a isso, né? Um piloto novato que está chegando agora, que está buscando seu espaço no Lando Norris, e um cara experiente com mais rodagem ali no pelotão intermediário. E para o Sainz, você também observou bem, né? Como ele saiu chutado da Renault. É curioso observar um paralelo, né? A gente fazer um paralelo com a situação do Hülkenberg, né? Que também saiu chutado da Renault, só que o Hülkenberg pegou um mercado mais fechado, né? O mercado está muito mais amarrado, né? A gente vai ter pouquíssima mudança para 2020, e aí o Hülkenberg ficou a pé. Enquanto que o Sainz pegou um mercado mais aberto, né, com Van Dorn de saída, Alonso também já de saco cheio, e aí ele conseguiu encontrar um lugar que fez toda a diferença para ele, né? Um piloto que, mesmo em baixa numa equipe estruturada, né, como foi o caso do Sainz no ano passado, ele conseguiu ir para uma equipe que simplesmente as coisas se encaixaram melhor. E agora ele está aí, né, como um dos pilotos do top 5, top 4, até top 3 da nossa lista, né?
Eu só não coloquei o Verstappen na primeira posição porque ele ainda comete mais erros do que o Hamilton, né? O Hamilton é um piloto que... Olha as qualidades do Hamilton, né? Ele é rápido em classificação, ele é rápido em ritmo de corrida, ele cuida bem dos pneus, ele tem uma boa leitura do que está acontecendo na prova. Então, é um cara que está muito perto da perfeição na profissão dele. O Verstappen é um cara rápido, aliás, o Hamilton também é agressivo, né, quando é preciso. O Verstappen, ele é um piloto rápido em classificação, ele é um piloto rápido em ritmo de corrida, ele também consegue cuidar muito bem desses pneus da Pirelli, com um desempenho muito particular na Fórmula 1, né, com esses carros e tudo mais, mas ele ainda comete muitos erros, né? Eu acho que 2019 muito provavelmente foi o ano mais estável do Verstappen nesse quesito, mas eles ainda apareceram em alguns momentos, como lá em Spa, que não largou bem o estilo Max Verstappen, né? Quase criou um acidente terrível com o Raikkonen ali na subida da Eau Rouge, na Radion, na verdade, né? Mas, a par disso, não tinha o segundo melhor carro do ano, sem dúvida nenhuma. Todas as vezes que ele conseguiu um bom resultado, você via claramente que ele estava tirando mais do carro do que o carro realmente entregava. Durante a primeira parte da temporada, melhor dizendo, eu lembro que a gente até começou a comparar a temporada do Verstappen com a do Senna em 93, né? Que ele estava sentando em cima do seu companheiro de equipe, entregando muito mais do que o carro deveria entregar. Então, o Verstappen, ele está pronto para ser campeão mundial. Mas uma coisa que ele precisa melhorar é essa estabilidade. Talvez se ele tivesse um carro que ele conseguisse guiar com mais tranquilidade, como uma Mercedes, né, ele estaria ali mostrando mais confiabilidade, para usar um termo da Fórmula 1. Mas foi uma temporada de ouro do Verstappen, Bruno. Baita de uma temporada do Verstappen, não à toa a gente colocou, né? Nós dois colocamos o Verstappen no segundo lugar. E eu acho que é mais ou menos por aí, né? Um piloto que conseguiu, quando tinha carro para brigar por algumas posições lá na frente, ele conseguiu tirar o bom proveito disso, né? Muito fazendo ritmo de corrida com aqueles pneus, né? Que às vezes é muito difícil você conseguir ler os pneus de uma forma muito boa. E a gente vê como ele conseguiu engolir o pelotão no GP da Áustria, né, que foi uma vitória maiúscula, acho que foi uma das grandes atuações da temporada, né, pegar todos os pilotos de da temporada inteira. O Verstappen teve ali uma das grandes atuações na Áustria, né, como caiu lá para trás no começo, depois conseguiu passar todo mundo. Na Alemanha também conseguiu mostrar muita cabeça no lugar e não cometer erros, né, deu uma rodada ali, mas acho que também na maluquice que estava a prova, acho que é perfeitamente justificável. E venceu de forma dominante. No Brasil também, né? Ninguém ia tirar aquela vitória do Verstappen. Desculpa te interromper, mas a rodada dele na Alemanha foi, na verdade, sensacional, né? Porque ele deu um 360 e parou. Ele não perdeu tempo nenhum ali. Pois é, né? Até nisso, né? Quando o piloto até errando vai bem, né? Porque a gente mostra como que ele estava num dia inspirado, né? No GP da Alemanha. Então a temporada do Verstappen foi maiúscula, né? Dominou o companheiro de equipe. Eu acho que isso também ajudou um pouco o Verstappen a acalmar um pouquinho, sabe? A impressão que eu sempre tive é que o Verstappen, em algumas vezes no passado, a gente pôde perceber como ele, às vezes, avançava um pouquinho na agressividade, passava um pouquinho do ponto, exatamente na ânsia de tentar se impor, né? Porque ele tinha um parceiro de equipe até então, que se ele bobeasse, o parceiro de equipe chegava na frente, né? Como aconteceu em algumas oportunidades na Red Bull 2016, 2017, 2018. E agora não, acho que ele estava já no dono da casa, estava lá, o território era dele, então ele pôde fazer uma temporada muito mais madura. É claro que existem alguns ajustes finos a se fazer, e eu acho que aí tem dois motivos, né? Primeiro que o Verstappen é um piloto ainda novo, né? Ele é um piloto muito jovem, que vai ter que fazer o seu amadurecimento. Ele tem uma personalidade muito diferente do Leclerc, né? Ele é 2 semanas de diferença de idade em relação ao Leclerc, mas são pessoas de personalidades muito diferentes, né? O Verstappen é mais explosivo, o Verstappen é um cara que age às vezes com uma agressividade um pouco maior, e isso não necessariamente é ruim, né? Isso já trouxe muitos frutos para o Verstappen, fez com que até a carreira dele tivesse uma ascensão meteórica, exatamente porque era um cara muito agressivo, é um cara bastante explosivo. Então, mas naturalmente ele vai conter essa agressividade com o passar do tempo e fazer como o Hamilton, né? Entender quando ele tem que ser agressivo e quando ele precisa aliviar um pouquinho. Isso vai trazer bons frutos para ele. E o outro motivo, né, que como ele tinha um carro que não tinha condições de lutar
sempre contra a Ferrari e muito menos contra a Mercedes, às vezes ele precisava ser mais agressivo para compensar isso, né? Ele precisava sempre estar andando ali na ponta dos cascos, né? Você até comparou com o Senna em 93, e acho que até uma forma como eu vejo essa temporada do Senna, né? Que ele não tinha carro para lutar contra a Williams, então ele era sempre o franco atirador. Estava sempre lá tendo que ir agressivo a todo momento, e isso às vezes causava alguns problemas, mas quando dava certo, ele dava muito certo, né? Algumas das grandes atuações do Senna foram em 93. Então o Verstappen é um piloto que está num processo de amadurecimento. Eu acho que em 2019 foi o segundo colocado na nossa lista, acho que com louvor, né? E isso deixa, né, Sérgio, para surpresa de ninguém, Lewis Hamilton com o primeiro lugar na nossa lista, né? Pois é, não tinha muito segredo, é aquilo que eu falei, eu pensei, será que o Verstappen foi o melhor piloto da temporada? Mas aí você colocando, né, analisando direitinho, você vai ver que o Hamilton não só por todos esses atributos que eu já falei, do que o Hamilton tem de força, não, o Hamilton é o cara que ele vai pressionar você. Eu lembro que as pessoas falavam do Alonso, que quando você olhava pelo retrovisor e viu o Alonso chegando, parecia que era um touro vindo em sua direção. E o Hamilton é praticamente a mesma coisa. É um cara que, quando ele aparece no retrovisor, fica esperto, porque ou ele vai esperar o tempo certo para te atacar, se ele vê que aquele é o momento de ultrapassar, que ele não pode perder tempo, ele vai para cima. E o único erro do Hamilton, 2 erros que o Hamilton cometeu esse ano. Na Alemanha, Bottas, Hülkenberg, Leclerc, o Verstappen, quanta gente, né, que errou na Alemanha, então o GP da Alemanha eu meio que descarto. E aqui no Brasil, né, quem foi tentar uma ultrapassagem em cima do Albon e acabou exagerando na dose. Então, o Hamilton é o sonho de qualquer grande dono de marca na Fórmula 1. Não vai dizer que não, mas é assim. É o sonho do John Elkann, é o sonho do Dietrich Mateschitz, é aquele piloto que ele vai trazer muita publicidade, ele tem muita força fora das pistas, e dentro das pistas ele está muito perto da perfeição. Não é à toa que esse cara é ex-campeão mundial de Fórmula 1. Só tem ele e mais um cara que ele está chegando. E tá chegando muito, né? Acho que da forma como o Hamilton tá guiando ultimamente, vai chegar e vai chegar com força. É bem isso, né, Sérgio? Acho que o piloto ele consegue chegar no seu auge, né, naquele ponto de ápice de performance, quando ele começa a entender todas as nuances de corrida, né? A gente teve provas em que o Hamilton precisou ser extremamente agressivo para ganhar, teve provas em que o Hamilton via que não tinha condições de ganhar e recuava. Eu acho que isso foi importante também, né? Você constrói um campeonato a partir disso, né? No GP do Azerbaijão, por exemplo, ele tentou ali atacar o Bottas nas primeiras curvas, ele viu que não ia conseguir e recuou, sabe? Marcou ali seus pontos e construiu seu campeonato a partir disso. Você não ganha só um campeonato só com vitórias, né? Você também precisa dos seus pontos. Ele também consegue ter uma leitura muito forte de corrida, entende muito bem os pneus. A gente lembra também de algumas provas, né? Abu Dhabi aconteceu isso, em Silverstone também, se não me engano, que ele conseguiu fazer a volta mais rápida da corrida no finalzinho com pneus totalmente gastos, ou seja, até para isso ele conseguiu guardar ali a sua reserva e marcar pontinhos a mais, né? Também isso vai ajudando bastante. Então é um piloto que está muito, muito completo. Acho que ele entende muito bem o que ele precisa fazer para ser campeão. Eu até acho, né, para fazer até um contraponto, que 2018 foi uma temporada ainda mais perfeita para o Hamilton, né, até pela forma como ele dominou o Bottas, mas como um todo, acho que o Hamilton guiou o fino do fino em 2018, mas 2019 não deixa nada a desejar, né? Ele conseguiu mostrar uma maturidade, conseguiu mostrar ritmo, foi um piloto muito sábio, né? E não à toa os rivais, né? Seja do ponto de vista de pilotos ou como até de equipes, né? Que alguns carros que têm alguns apagões ali durante a temporada e tem quedas de rendimento, não à toa ele conseguiu matar o título com mais antecipação, né? Mais uma vez ele matou o título com antecipação. Então acho que é isso, né? Acho que é simplesmente uma obra-prima que a gente está vendo, né? Mercedes e Hamilton juntos estão reescrevendo o livro de recordes e tem uma explicação muito lógica para isso, porque eles estão atingindo mais perto da perfeição que se pode imaginar, né? Exatamente, você, amigo cabeça de gasolina, para pensar no que você está vendo. Daqui a 10 anos, muito provavelmente não vai ter mais Hamilton, então você está vendo a história sendo feita diante dos seus olhos. Claro que, acho que classificação, Bruno, não sei o que aconteceu com o Hamilton esse ano, não sei se os rivais evoluíram um pouquinho, não sei se ele deu uma queda nessa questão de classificação, mas um exemplo para mim da temporada foi
o GP da Hungria, né? Que foi o que a Mercedes decidiu trocar os pneus dele e ele voltou que nem um maluco e conseguiu ultrapassar o Verstappen. Uma coisa importante, muita gente vai dizer, tendo uma Mercedes na mão com um pneu novo, é fácil ele conseguir recuperar. Fazer uma volta de classificação no carro de Fórmula 1 exige talento e concentração, mas tão grandes que você não pode cometer um erro em si. O Sainz fez isso em Abu Dhabi para conseguir o seu ponto pela McLaren, e o Hamilton ele conseguiu fazer isso também para chegar no Verstappen. Acredite em mim, não é qualquer piloto que entrega esse tipo de resultado. E o Hamilton mostrou de novo que ele é o cara que quando... É engraçado até que naquela corrida o engenheiro dele, o Bono, né, disse, olha, só você entregaria esse resultado pra gente. Eu até achei meio uma cutucada no Bottas, sabe? Falei, nossa, será que eles estão cutucando Bottas com isso daí? Mas eles reconhecem, eles sabem o piloto. Todo mundo na Fórmula 1 sabe a grandeza que o Hamilton tem, e muito provavelmente 2020, a gente vai ter aí um ano que muito provavelmente ele vai poder bater o recorde de vitórias do Schumacher, faltam 7, né? Tá quase lá. E títulos também, então fique de olho. Tomara que seja mais competitivo, né? Se ele tiver que ganhar, que seja um pouco mais competitivo, mas é muito bacana vê-lo guiar, Bruno. É muito bacana, acho que você resumiu também muito bem. Essa, né, de um piloto quando está em posição de agressividade, precisa chegar e passar o cara da frente, mesmo ele estando em condições muito melhores. A gente já viu em outras ocasiões como às vezes isso não acontece, né? Você citou já do Bottas, que travava às vezes em alguns rivais. Muito importante o piloto ter essa cabeça, assim, do tipo, eu preciso ser agressivo, mas eu também não posso passar da agressividade. O Hamilton errou no Brasil, mas ali a temporada já estava ganha, já até a chavinha do piloto vira um pouco. Mas o Hamilton, no geral, ele consegue ter isso muito claro na cabeça dele, né? Ele é um piloto que comete erros desnecessários com uma frequência muito pequena. Exatamente. Isso simboliza como ele está no nível de amadurecimento e de leitura de corrida que está acima dos outros. Esse exemplo que a gente deu, né, do que o Hamilton fez na Hungria, a Mercedes tentou fazer com Bottas na Itália também, lembra? Daquele lance lá, quem tentou chegar no Leclerc. O que aconteceu com o Bottas? Errou e não conseguiu chegar. Não consegue, né, Moisés? Por isso que o Hamilton está na nossa primeira posição na lista e o Bottas lá embaixo. Pois é, acho que isso mostra um pouco como que as coisas caminham dentro da Mercedes, né? Você tá falando sobre o Bottas, né? Que o Bottas precisa ser um pouquinho mais agressivo. Eu acho que, realmente, talvez seja essa a forma de você tirar o Hamilton desse seu auge, né? É você ser agressivo e tentar incomodá-lo de alguma forma. Foi assim que o Nico Rosberg conseguiu, né, reaver a sua posição dentro da Mercedes. Ele conseguiu ser mais agressivo em 2016 do que vinha sendo até então, e acabou trazendo frutos, né? Num outro momento, um outro contexto, quando a Mercedes tinha uma dominância ainda maior sobre a concorrência, mas no caso do Nico Rosberg foi o que trouxe resultados, né? Quando ele conseguiu incomodar o Hamilton e fazer o Hamilton dar uma hesitada, né? Então, nesse momento, talvez a receita para o Bottas seja essa. O Bottas até falou, né, depois que a temporada acabou, que ele sabe o que precisa fazer para chegar no Hamilton em 2020, mas que ele não vai falar para não entregar o jogo, mas dessa forma como o Hamilton tá guiando, a missão do Bottas é muito ingrata, né? Exatamente. E você, amigo cabeça de gasolina, quais são os seus 10 primeiros, né, os seus 10 melhores pilotos de 2019? Coloca aqui na caixa de comentários, eu sempre tento ler o máximo possível deles, tudo bem? E você também, se você não está inscrito no Projeto Motor, você está perdendo tempo. Brunão, como que funciona o Projeto Motor? Fala lá para a galera que não conhece. Acredito que a maioria dos inscritos aqui do Boteco F1 já conhecem o Projeto Motor, mas fala mesmo assim. Pois é, a gente tem formas diferentes de produzir conteúdo, né? A gente tem o nosso site, projetomotor.com.br, onde a gente publica nossos textos, nossas histórias, nossas entrevistas, nossos artigos mais técnicos, com mais detalhes. E também temos o nosso canal no YouTube, né, no Projeto Motor, onde a gente publica vídeo todas as quintas-feiras, né, com algum assunto que está em alta, algumas reportagens especiais, algumas entrevistas também. Então se inscreve lá no Projeto Motor, aqui no nosso canal no YouTube, que, né, nesse momento de férias, né, Sérgio, o pessoal fica em abstinência, mas a gente está aqui para produzir material e deixar o pessoal bem informado sobre Fórmula 1. Então se inscreve lá, pessoal, Projeto Motor, e fica de olho lá no projetomotor.com.br. Excelente, Bruno. E como sempre, muito obrigado pela sua paciência e pela sua audiência, e nós nos vemos no próximo vídeo. Até lá!